Esse vídeo aqui nós vamos tratar dos fundamentos da empresa Compass. Eu não vou me aprofundar muito na história, porque amanhã é o último dia de reserva para esse IPO. Eu vou entrar, eu acho que está interessante, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tratar alguns números para vocês, certo? A Compass é a maior distribuidora de gás natural do Brasil, né? Ela está vindo ao mercado aí para surfar no novo mercado de gás, que permitirá um aumento de consumo, queda de preço, né? E uma consolidação muito grande no setor. A companhia também pretende se tornar um player completo, né, no setor de gás e energia, atuando, né, em infraestrutura, distribuição, comercialização e também na geração. Ela está captando recursos, né, para financiar potenciais aquisições de empresas, assim como investimento em privatizações consideradas estratégicas na consolidação de ativos de distribuição de gás. Então aqui vamos ver alguns pontos interessantes do balanço da empresa, tá bom? A oferta base deste IPO, né, é uma oferta primária, onde o dinheiro vai todo para a empresa, né? Eles pretendem captar entre 3,3 a 4,5 bilhões de reais. A faixa de preço está entre 25,50, né, e 31,50. A base de cálculos que eu vou apresentar aqui para vocês, eu fiz a 28,50 dentro da média dessa faixa aqui, tá bom? Então aqui é um pouquinho do histórico do lucro líquido da empresa, né? Nós podemos ver aí que de 2017, 2018, 2019 nós tivemos aí uma boa ascensão do lucro, saindo de 600 milhões para acima de 1,2 bi, né? Eu fiz uma projeção aí para o segundo trimestre. Eu dupliquei o resultado do primeiro semestre. Eu acredito que ele vai vir maior por conta da pandemia. Muita empresa fechou. O consumo de gás caiu drasticamente porque a principal fonte de venda do gás dessa empresa é a indústria, não é o consumidor geral, certo? Então aí o que aconteceu? Que nós tivemos uma paradeira e o consumo de gás caiu. Ao mesmo tempo, né, algumas pessoas vão falar, mas o consumo de energia subiu, então houve um aumento de consumo maior de energia e por conta das termoelétricas que consomem o gás para fazer a geração de energia. Porém, os níveis das hidrelétricas estavam bons, então não teve um aumento tão significativo quanto a queda da pandemia. Então, o resultado, o lucro líquido da empresa aí é bem satisfatório na minha visão. Então agora vamos ver aqui como é que está o lucro operacional da empresa, né? O EBITDA, é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então a gente gosta muito desse número aqui porque é o resultado operacional da empresa. Então podemos ver que saiu aí de 1,5 bilhão, né? Chegando aí à marca de 2,5 bilhões e agora uma queda, né? Essa queda eu já expliquei, é por conta da pandemia. Eu acredito que ela vai ter uma forte recuperação aí no resultado do terceiro e quarto semestre. Então, muito positivo também o EBITDA. Tá, mas quanto nós estamos aí da margem operacional, né? A margem EBITDA em relação ao valor de venda, né? Então nós podemos ver aí que está bem estável entre 27, né? Chegou aí em 2018 a 30. Mas eu imagino que ela vai ficar aí na faixa de 25, porque na época da Comgás, né, uma empresa que eu gostava muito, que é uma pena que ela fechou o capital em março de 2019, ela era uma empresa um pouquinho mais eficiente e as margens dela eram na faixa de 30%. Então aqui as margens muito boas, viu? Margens operacionais muito boas. Agora, um outro indicador que eu gosto muito é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o retorno sobre o capital investido. Então, vamos supor que eu tenha 100 mil reais investido numa renda fixa e essa renda fixa está me dando 10% ao ano. Esse é o meu ROI, é de 10%. Agora, se eu colocar 100 mil reais nessa empresa, o quanto de retorno que ela vai me dar? Quanto que ela vai conseguir gerar de lucro líquido
para os sócios da empresa. Esse é o ROI. Então é um indicador para mim muito importante. Então nós podemos ver aí, o mais importante aqui é entre 2018 e 2019 aí, que o ROI na faixa de 16, né, por cento, teve uma queda, né, mais uma vez por conta da pandemia e o primeiro semestre afetou muito, né, o resultado dessas empresas. O ROI vai cair, o lucro cai, o ROI cai, certo? Porém, eu acredito que isso vai se recuperar. Um ponto também que vale lembrar que na Comgás o ROI dela era um pouquinho maior, o ROI acima de 20 até. Mas era a mesma dona, Cosan, Comgás, eu acredito que eles vão querer fazer uma eficiência operacional aqui muito similar. Eu acredito que isso vai melhorar aí essas margens. Outro aspecto importante aqui é saber qual o valor da empresa, né? O preço dividido sobre o lucro por ação. Então nós podemos ver aí, eu tirei 2017 aqui, que a empresa estava menor, ela estava diferente, estava dando uma distorcida aqui muito grande. Mas o que eu acho importante é agora, 2018, 2020, teve essa alta do preço aí por conta que o lucro caiu. Então nós podemos ver que o preço-lucro vai estar aí na faixa de 17. Caro, barato? Não, ela é uma empresa um pouquinho cara, porque ela é uma empresa que já tem receita, é uma empresa que pode crescer mais ainda no setor de gás do Brasil. Principalmente que é uma empresa boa pagadora de dividendos. Então ela vai usar isso no mercado para atrair novos investidores. Então nós temos aí empresas como a Ambev, que é uma boa pagadora de dividendos, bancos, né? Então, pelas minhas contas aqui, não dá para ter certeza, mas eu acredito que o dividendo yield dela, o quanto que ela vai pagar, vai ser na faixa aí de 8 a 9%, tá bom? Então, não é uma empresa barata, mas eu não acho ela muito, muito, muito cara, não. Então, eu vejo aqui que qualquer queda significativa aí nos preços é uma excelente oportunidade de compra, porque margens boas, ROI bom, margem líquida, eu vou falar daqui a pouco. Então, é uma empresa para você levar ela para o longo prazo, desde que ela continue entregando os mesmos números que ela está entregando hoje, tá? Então aqui um resumo, né, da parte do balanço, né? Podemos ver que as receitas estão crescentes, né? Aqui eu não dupliquei a receita, então aqui nós já estamos falando aí de uma receita, a queda do primeiro trimestre, mas aí provavelmente próximo de 9 bilhões, né? Nós temos aqui o lucro, né, EBITDA, né? Aqui eu projetei, né, na faixa de 2 bilhões. As margens aqui que eu já apresentei para vocês. O lucro líquido aí, eu projetei também na faixa de 1 bilhão, uma queda aí por conta do coronavírus. Mas eu queria também dar uma revisada aqui na margem líquida, né? Era de 10, passou a 18, 13 e mesmo com essa queda aqui, ela ficou mais eficiente. Então, ela está com uma margem líquida aí não tão ruim em relação ao tamanho da queda do EBITDA, certo? Então, o ROI já apresentei, né? O preço-lucro aqui que eu falei que tinha dado uma distorcida. A única coisa que me chama atenção aqui, o endividamento, né? O endividamento bruto subiu muito. A dívida líquida não está tão alta. Porém, ela está com um caixa muito grande, disponibilidade muito grande. Por isso que eu acho que ela vai usar esse caixa mais o dinheiro para fazer novas aquisições para melhorar a performance, dominar o mercado, né? A Petrobras está saindo do setor de gás até 2021. Ela tem uma concessão do governo até 2029, que pode ser renovado por uma única vez por mais 20 anos. Não existe outro player desse tamanho. O governo vai ter que renovar essa concessão, né? Então isso não é um risco dos próximos 10, 15 anos, na minha visão. É uma empresa que está um pouco endividada, alavancada nas dívidas agora. Porém, né, ele vai entrar esse dinheiro, que ela vai poder usar esse dinheiro para diminuir essa dívida, né? E essa dívida é de longo prazo. Então, como ela consegue gerar um fluxo de caixa muito grande todos os anos aqui,
eu acredito que ela tem uma condição muito tranquila de pagar todas essas dívidas, tá bom? Então este era o resumo da empresa que eu queria trazer para você. Uma empresa com excelentes margens, excelente resultado, que entrega resultado para o acionista e que vai pagar muitos dividendos. Então eu lembro muito da Comgás, que era uma excelente empresa que trouxe muita alegria para os meus investimentos. E eu vou investir nessa empresa também. Vamos ser sócios juntos.